Quem está no mundo dos investimentos, buscando aquele alto potencial de crescimento, com certeza já ouviu falar das small caps. Mas, afinal, o que são elas exatamente? Bom, é isso que a gente vai entender hoje. Vamos desvendar o que está por trás dessas empresas que podem literalmente se multiplicar em valor, mostrando as oportunidades e, claro, os cuidados que são necessários. Olha só o nosso roteiro. A gente começa definindo o que são small caps e depois já coloca elas lado a lado com as famosas blue chips para comparar. Na sequência, vamos ver as vantagens e os riscos, mostrar como investir na prática e, para fechar, dar umas dicas de como analisar e encontrar as melhores oportunidades. Então, vamos lá direto ao que interessa. O que define uma small cap? O próprio nome já dá uma dica, né? Small em inglês é pequeno e caps é a abreviação de capitalização de mercado. E o que é isso? É basicamente o valor total da empresa na bolsa. Para calcular é simples. Pega o preço de uma única ação e multiplica pelo número total de ações que a empresa tem. Tá, mas quão pequeno é esse valor? Não existe uma regra super rígida, sabe? Mas aqui no Brasil, a gente costuma considerar small caps aquelas empresas que têm um valor de mercado ali entre 300 milhões e 6 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, as maiores empresas da nossa bolsa valem centenas de bilhões. A diferença é enorme. E para entender o lugar delas no mercado, imagina só o valor total de todas as empresas da Bolsa Brasileira. As gigantes, as blue chips, sozinhas representam os 85% de todo esse valor. As small caps estão naquele bolo dos 15% restantes. Ou seja, elas são as empresas desafiantes, aquelas que estão buscando crescer e conquistar seu espaço. Agora que a gente já entendeu o que elas são, vamos colocar as small caps frente a frente com suas primas mais famosas, as blue chips. É aquele duelo clássico de perfis de investimento. De um lado, o potencial de crescimento. Do outro, a estabilidade. Essa tabela aqui resume tudo muito bem, olha só. O potencial de crescimento de uma small cap é altíssimo, porque ela parte de uma base muito menor. Qualquer avanço já é um salto gigantesco percentualmente. Só que isso também traz mais volatilidade. Os preços sobem e descem com mais força. A liquidez, que é a facilidade de vender uma ação, costuma ser menor, porque tem menos gente negociando. E tudo isso junto resulta num risco mais elevado. Já as blue chips são o exato oposto. Empresas gigantes, consolidadas, com crescimento mais previsível e, claro, um risco bem menor. Bom, se o risco é maior, por que alguém investiria nelas, né? A resposta está justamente no potencial de encontrar verdadeiras joias escondidas, ou seja, aquelas empresas super promissoras que o grande mercado ainda não descobriu. O grande atrativo, sem dúvida, é o crescimento. Por serem menores, elas têm muito mais espaço para expandir. E como não tem tantos analistas de mercado de olho nelas, é possível encontrar empresas que estão sendo negociadas por um preço bem abaixo do que realmente valem. Muitas atuam em setores inovadores e, por serem mais ágeis, se adaptam muito rápido às mudanças. E ainda tem mais. Sempre existe a chance de uma delas ser comprada por uma empresa maior, o que pode trazer um lucro bem expressivo para quem investe. E para quem pensa que isso é só teoria, esse exemplo da Magazine Luiza é muito poderoso. Hoje ela é uma gigante, todo mundo conhece, mas um dia ela foi uma small cap. Quem investiu nela naquela época viu uma valorização que, nossa, foi espetacular. É exatamente esse tipo de transformação que atrai quem busca grandes retornos. Mas calma lá, que nem tudo são flores. Todo esse potencial de retorno vem acompanhado de riscos que, olha, não dá para ignorar. É um mercado que exige muita cautela na hora de navegar. Os desafios são, no fundo, o outro lado da moeda das vantagens. A alta volatilidade quer dizer que os preços podem cair de forma brusca, sem aviso. A baixa liquidez pode criar uma dificuldade na hora de vender as ações, sabe? De se desfazer do papel sem derrubar o preço. A falta de informação também pesa, exige um esforço maior de pesquisa. E por serem empresas menores, elas são muito mais vulneráveis a uma crise econômica. É um tipo de investimento que exige paciência e tolerância ao risco. Então a lição fundamental aqui é a seguinte: não existe almoço grátis no mercado financeiro. A busca por aqueles retornos extraordinários sempre vai exigir que se aceite um risco proporcionalmente maior. É essa troca a equação que define investimento em small caps. Ok, entendidos os prós e os contras, como é que se faz na prática para investir em small caps? Basicamente, existem 3 caminhos principais e cada um deles é mais adequado para um perfil diferente de investidor. O primeiro caminho é o mais direto de todos: ir lá na corretora e comprar as ações individualmente. O segundo é, digamos, terceirizar essa escolha para gestores profissionais, investindo em fundos especializados em small caps. E o terceiro, que é ideal para quem busca diversificação de um jeito mais simples, é investir através de ETFs, que são fundos negociados na bolsa e que seguem um índice de small caps.
Um exemplo bem prático disso é o ETF chamado SMOM11. O que ele faz? Ele simplesmente acompanha o desempenho do índice Small Cap da nossa bolsa, a B3, que é o SMLL. Então, ao comprar uma única cota do SMOM11, a pessoa já está investindo em uma cesta com dezenas de small caps de uma só vez. Isso ajuda a diluir o risco, né? Em vez de apostar tudo em uma única empresa. E agora a gente chega na parte final que talvez seja a mais desafiadora. Se a decisão for investir diretamente comprando as ações, como é que se faz para separar o joio do trigo? Como escolher bem? Pois é, esse é o grande desafio para quem decide ir por conta própria. Como é que se encontram essas empresas com potencial para virarem as gigantes de amanhã? A resposta está em uma coisa chamada análise fundamentalista. É preciso investigar a fundo a saúde financeira da empresa. Quem são as pessoas que gerenciam a companhia? Uma boa gestão faz toda a diferença. E as dívidas? A empresa está muito endividada? Dívidas altas podem ser um grande sinal de alerta. É fundamental também entender o setor em que ela atua e se esse setor tem potencial para crescer. E um ponto crucial, não dá para confundir uma small cap promissora com uma empresa que está em apuros, os famosos micos da bolsa. E a gente encerra com essa reflexão. Investir em small caps é, na essência, uma aposta no futuro. É a busca constante pela próxima grande história de sucesso da Bolsa de Valores. E a pergunta que fica no ar, a pergunta que move todo esse mercado, é justamente esta. Qual dessas pequenas empresas de hoje vai ser a gigante consolidada de amanhã?